Você já imaginou como seria acordar em um dia comum e, antes que o sol se ponha, perder absolutamente tudo? Não apenas dinheiro, não apenas bens, mas tudo aquilo que dá sentido à sua vida. Sua família, seus sonhos, seu futuro. Agora pense por um instante. E se além de perder tudo isso, você ainda fosse consumido pela dor, abandonado, acusado e deixado completamente sozinho? O que restaria dentro de você? A maioria das pessoas diz que tem fé, mas a verdade é que poucos realmente sabem o que é fé, até serem testados de verdade. E essa não é apenas uma história. É um dos relatos mais profundos, intensos e perturbadores já registrados. A história de um homem que foi levado ao limite, que enfrentou uma dor que poucos suportariam, e que, mesmo assim, fez algo que ninguém esperava. O nome dele era Jó. E o que ele fez, no pior momento da sua vida, vai mudar completamente a forma como você enxerga a fé, dor e Deus. Mas cuidado, porque, depois de ouvir essa história, você nunca mais será o mesmo. Ele perdeu tudo, mas não perdeu a fé. A história de Jó. Em uma terra distante chamada Uz, vivia um homem cujo nome ecoaria através dos séculos como símbolo de fé inabalável. Seu nome era Jó. Jó não era apenas um homem rico, ele era justo. Em meio a um mundo onde muitos se perdiam em caminhos tortuosos, ele escolhia, todos os dias, andar com integridade. Temia Deus, evitava o mal e vivia de maneira reta diante de todos. Sua reputação era conhecida por toda a região. Era respeitado não apenas por suas riquezas, mas por seu caráter. E riquezas, ele tinha em abundância. Seus campos se estendiam até onde os olhos podiam alcançar, seus rebanhos eram incontáveis, milhares de ovelhas, camelôs, bois e jumentos. Servos trabalhavam sob sua liderança, e sua casa era cheia de vida. Mas, acima de tudo, havia algo que Jó valorizava mais do que qualquer bem material: sua família. Ele era pai de 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Seus filhos frequentemente se reuniam para celebrar, compartilhar refeições e viver momentos de alegria. E, mesmo nesses momentos de felicidade, Jó demonstrava o quanto seu coração era cuidadoso diante de Deus. Todas as manhãs, após os encontros de seus filhos, ele se levantava cedo e oferecia sacrifícios por cada um deles, não porque soubesse que haviam pecado, mas porque temia que, em algum momento, pudessem ter ofendido a Deus em seus corações. Esse era Jó, um homem que cuidava daquilo que ninguém via, mas enquanto a vida de Jó parecia perfeita na terra, algo estava acontecendo além dos olhos humanos. Em um cenário invisível, nos céus, Satanás apresentou-se diante de Deus, e, ao observar a vida de Jó, lançou uma acusação fria e direta. Será que Jó teme a Deus de graça? Segundo ele, a fidelidade de Jó não passava de uma consequência de sua prosperidade. Era fácil ser fiel quando tudo ia bem. Era fácil amar a Deus quando a vida era abundante. Então veio o desafio: tire tudo o que ele tem, disse Satanás, e veremos se ele não amaldiçoou o Senhor na sua frente. De forma surpreendente, Deus permitiu que Jó fosse provado, não por crueldade, mas porque conhecia profundamente o coração daquele homem. E então, o dia mais sombrio de sua vida começou. Tudo aconteceu rápido demais. Um mensageiro chegou correndo, com o rosto tomado pelo desespero. Ele mal conseguia falar. Os bois estavam arando a terra quando inimigos surgiram de repente, levaram os animais e mataram os servos. Apenas ele havia sobrevivido para contar. Antes que Jó pudesse processar aquela notícia, outro homem apareceu, ainda mais desesperado. Disse que fogo havia caído do céu, consumindo as ovelhas e todos os servos que cuidavam delas. E não parou por aí. Um terceiro mensageiro chegou, ofegante, trazendo mais destruição. Os câmelos haviam sido roubados, e mais servos haviam sido mortos. Era uma sequência de tragédias impossível de compreender, como se o mundo estivesse desmoronando diante de seus olhos. Mas então, veio a pior notícia. O último mensageiro se aproximou lentamente, seu corpo tremia, sua voz falhava. Seus filhos estavam reunidos na casa do irmão mais velho, celebrando como tantas outras vezes, mas, de repente, um vento extremamente forte atingiu a casa com violência. As estruturas não resistiram, a casa caiu, e todos morreram. O silêncio tomou conta, não havia palavras que pudessem descrever aquela dor. Jó
O homem que tinha tudo, agora não tinha mais nada. Ele se levantou lentamente, rasgou suas vestes, em sinal de profunda dor, e caiu com o rosto em terra. Era o momento em que qualquer pessoa amaldiçoaria a vida, questionaria a Deus, desistiria de tudo. Mas não Jó, com o coração quebrado. Ele disse: no saí do ventre da minha mãe, e no partirei. O Senhor deu, e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E naquele momento, algo extraordinário aconteceu, mesmo em meio à maior dor de sua vida. Jó escolheu não abandonar sua fé, mas a provação ainda não havia terminado. Como se não bastasse toda a perda, sua saúde também foi atingida. Feridas dolorosas começaram a cobrir seu corpo. Eram chagas que não cicatrizavam, que ardiam dia e noite. A dor era constante, insuportável. Jó passou a viver isolado, sentado sobre cinzas, longe de tudo e de todos. O homem que antes era respeitado, agora era visto com desprezo. Até mesmo sua esposa, consumida pela dor e pelo desespero, disse: você ainda mantém sua fé? Amaldiçoe Deus, e morra. Mas Jó, mesmo ferido, respondeu com firmeza: aceitaremos o bem que vem de Deus, e não aceitaremos o mal? Seus amigos vieram visitá-lo. No início, ficaram em silêncio, impressionados com sua dor, mas com o passar do tempo, começaram a acusá-lo. Disseram que ele só poderia estar sofrendo daquela forma porque havia feito algo errado. Para eles, aquela dor era consequência de algum pecado escondido, mas estavam errados. Jó não entendia o motivo de tudo aquilo. Ele questionava, refletia, sofria profundamente, mas havia algo que ele não fazia. Ele não desistia de Deus, mesmo sem respostas. Ele permanecia, e então, no momento mais inesperado, Deus respondeu. Não foi com explicações detalhadas, não foi revelando todos os motivos por trás da dor, mas foi com algo maior. Deus mostrou a Jó sua grandeza, seu poder, sua soberania. Mostrou que há coisas que vão além da compreensão humana. E, diante disso, Jó entendeu. Nem tudo precisa ser explicado para ser confiado. E então, algo começou a mudar. A dor não desapareceu de imediato, mas a história não terminaria ali. Jó foi restaurado. Sua vida foi reconstruída. Suas riquezas voltaram em dobro. Ele teve novamente filhos. Voltou a viver, a sorrir, a reconstruir tudo aquilo que havia sido perdido. Mas o maior milagre não foi o que ele recuperou, foi o que ele nunca perdeu: sua fé. A história de Jó não é apenas sobre sofrimento, é sobre resistência, é sobre confiar quando não há respostas, é sobre permanecer quando tudo diz para desistir. Porque, às vezes, a vida vai nos levar ao limite, vai nos quebrar, nos testar, nos fazer questionar tudo. Mas talvez isso não seja o fim, talvez seja apenas parte de algo maior. E assim como Jó, aqueles que permanecem, descobrem algo que poucos conseguem entender, que a fé verdadeira não depende das circunstâncias, ela permanece, mesmo quando tudo desaparece. E é isso que muda tudo. Se você chegou até aqui, talvez não tenha sido por acaso. Talvez exista algo dentro de você, cansado, ferido, tentando entender por que certas coisas aconteceram. Talvez você já tenha perdido algo que parecia insubstituível, um sonho, uma oportunidade, alguém que você amava. E, no silêncio da sua dor, você tenha se perguntado por quê. A história de Jó não responde todas as perguntas, mas ela revela algo muito mais profundo. Ela mostra que nem toda dor é punição. Nem toda perda é o fim. E nem todo silêncio de Deus é ausência. Jó perdeu tudo que qualquer pessoa consideraria essencial para viver. Sua estabilidade, sua segurança, sua família, sua saúde, tudo foi arrancado, sem aviso, sem explicação. E ainda assim, em meio ao caos, ele escolheu permanecer. Não porque ele entendia, mas porque ele confiava. E é aqui que está o ponto que muda tudo. A verdadeira fé não é confiar quando tudo está bem. É continuar confiando quando nada mais faz sentido. Porque qualquer pessoa consegue acreditar nos dias bons. Mas são os dias escuros, os dias silenciosos, os dias em que tudo parece perdido, que revelam quem você realmente é. Jó poderia ter desistido. Poderia ter amaldiçoado a vida, poderia ter abandonado tudo aquilo em que acreditava. Mas ele não fez isso. Mesmo quebrado, ele permaneceu. Mesmo sem respostas, ele continuou. Mesmo em silêncio, ele confiou.
E talvez é exatamente isso que você precisa fazer agora. Não desistir. Não parar. Não abandonar aquilo que ainda vive dentro de você. Porque existe algo que ninguém pode tirar de você. Nem a dor, nem a perda, nem o tempo. A sua fé. E quando tudo parece perdido, é exatamente aí que ela se torna mais valiosa. Porque a fé não depende do que você vê, ela depende de quem você escolhe confiar. Talvez Deus não tenha te dado todas as respostas, porque Ele quer te dar algo maior que respostas. Força, resistência, profundidade, porque no final, as pessoas que passam pelas maiores tempestades, não saem delas iguais. Elas saem mais fortes, mais conscientes, mais preparadas, e assim como Jó, a sua história não termina na dor. Ela não termina na perda. Ela não termina no silêncio. Ela continua. E, às vezes, o que parece ser o fim, é apenas o começo de algo que você ainda não consegue enxergar. Então, se você ainda está de pé, se ainda existe um pouco de fé dentro de você, segure nisso. Porque isso já é o suficiente para Deus começar algo novo na sua vida. E quando tudo isso passar, você vai olhar para trás e entender que não era o fim. Era o processo de algo muito maior.